Bem-vindo todos para mais uma aula de aerodinâmica. Agora nós vamos continuar o tema de camada limite. Dessa vez vamos falar brevemente sobre camada limite com gradiente de pressão. Já foi dito um pouco anteriormente sobre as regiões de um escoamento da camada limite, laminar e turbulento. Nesse caso aqui nós vamos tratar só do caso laminar, não vamos falar de camada limite turbulenta com gradiente de pressão. Vamos falar aqui exclusivamente sobre como que o gradiente de pressão influencia o perfil de velocidades da camada limite laminar. Então vamos aqui falar brevemente de uma camada limite, em que nós temos aqui em azul a parede da superfície, onde essa camada limite está próxima da qual ela está se desenvolvendo. Em vermelho nós temos a fronteira dessa camada limite que gradativamente cresce conforme o desenvolvimento dessa camada. E aqui em preto eu vou desenhar alguns perfis de velocidade laminar, em que ele vai crescendo e se esticando conforme a camada limite vai aumentando de espessura. O efeito do gradiente vai fazer com que esse perfil de velocidades deixe de ser igual ao perfil de Blasius e comece a ter uma inflexão, ou uma mudança da derivada próximo à parede. O detalhe é que depois de uma certa condição em que a derivada dessa velocidade em relação a y ela é nula na parede, nós vamos observar aqui o escoamento reverso. Esse escoamento reverso ele é acompanhado de linhas de corrente que vão demonstrar uma região de escoamento de recirculação, ou seja, o escoamento ele volta para trás e depois vai para frente. Como que a gente observa isso? Nós temos aqui linhas de corrente que elas seguem sempre para frente, e nesta porção da camada limite, aonde nós temos velocidade horizontal negativa, nós temos linhas de corrente que fazem uma volta, e isso gera no escoamento uma região que é chamada de recirculação, porque o escoamento ele volta, ele vai em direção ao bordo de ataque, e depois ele volta para o bordo de fuga, e em alguns casos surge o que é chamado de bolha, uma região em que tem linhas de corrente fechadas, em que aquela massa de fluido não consegue escapar daquela região. Esse local aqui, onde a velocidade tem gradiente ao longo da vertical nulo, é chamado de ponto de separação. E o ponto de separação é dito como o lugar onde a camada limite se descola. A camada limite ela se distancia, as linhas de corrente se distanciam da parede, da superfície. Para poder estudar o efeito desse gradiente de pressão e da velocidade, nós temos que usar um perfil de velocidades, uma aproximação para o perfil de velocidades, que permita ter formas de perfil que tenham escoamento reverso. Quando a gente faz a solução da camada limite laminar utilizando um polinômio de segundo grau, não é possível isso. Porém, quando nós usamos polinômios de terceiro e quarto grau, é possível. E o mais simples aqui, o de terceiro grau, vai ser utilizado nessa aula para o desenvolvimento. Então, aqui nós vamos adotar a seguinte aproximação para a camada limite, em que a componente horizontal, em função de U0, sendo U0 a velocidade do escoamento livre, ou seja, fora da camada limite, é dado pela expressão coeficiente A mais B eta mais C eta ao quadrado mais D eta ao cubo. Lembrando que eta é igual a y dividido por delta. Delta é a espessura da camada limite numa determinada localização. Para poder, então, agora utilizar essa aproximação adotada e transformá-la em uma expressão que dependa dos parâmetros do escoamento, nós temos que aplicar condições de contorno para esse polinômio terceiro grau. Também para que esse polinômio terceiro grau seja restringido apenas para as formas que estão de acordo com uma camada limite, ou seja, velocidade na parede nula, escoamento em delta é igual a escoamento livre e um comportamento assintótico, ou seja, uma derivada da velocidade em delta também é nula. Nós precisamos, para o polinômio terceiro grau, 4 coeficientes a serem calculados, portanto, precisamos de 4 equações. Então, nós já vamos obter as 4. Vou começar com as 3 mais simples, que vão ser, então, a condição de parede, a componente horizontal da velocidade é nula. Isso daí é chamada de condição de não escorregamento. Temos também a condição do escoamento livre se dar na posição y igual a delta, em que a velocidade vai ser igual à velocidade do escoamento livre. Isso vem da definição da nossa espessura de perturbação.
E por fim, a outra condição de contorno baseada nas definições da camada limite, que é quando y é igual a delta, nós vamos ter uma derivada da velocidade em y igual a zero. Isso daqui ele vem do fato de que o zero é uniforme. Agora, para poder obter a última expressão que nos relaciona ao perfil de velocidade com parâmetros do escoamento, nós vamos ter que ir para a equação diferencial da camada limite e simplificar ela na região da parede. Nós vamos usar, então, uma correlação entre tensão cisalhante e gradiente de pressão. Como que nós vamos obter isso? Vamos aplicar, então, que a velocidade horizontal multiplicada pela sua derivada em x mais a velocidade vertical multiplicada pela sua derivada em y é igual a menos o gradiente de 1 sobre ρ vezes o gradiente de pressão mais a tensão cisalhante, a tensão viscosa calculada para esse gradiente, para essa velocidade, no caso o perfil de velocidade adotado. Nós sabemos que na parede o zero, U e V são nulos e, reorganizando a expressão, nós vamos ter que o gradiente de pressão é igual a viscosidade vezes a derivada segunda de U em Y, que nada mais é do que a derivada da tensão cisalhante na parede em Y. Como nós estamos numa camada limite incompressível e fora, da camada limite, nós sabemos que o escoamento pode ser aproximado por um escoamento irrotacional. E também sabemos de análises prévias de que a gradiente de pressão ao longo da vertical da camada limite ele é nulo, ou seja, a pressão na fronteira da camada limite ela é igual e constante conforme você desce até a superfície. Nós podemos aplicar a expressão de Bernoulli para quantificar o gradiente de pressão em função da velocidade de escoamento livre. Então, tendo aqui que a pressão mais a pressão dinâmica é igual a uma constante, ao se derivar essa expressão, nós temos que a derivada da pressão, ou seja, o gradiente da pressão em x, mais ρ sobre 2, multiplica a derivada da velocidade de escoamento livre ao quadrado, isso daqui é igual a zero, e reorganizando, nós relacionamos o gradiente de pressão com o gradiente da velocidade, assim como é feito na equação integral da camada limite. Com isso, nós temos 4 equações que podem ser utilizadas na expressão polinomial de terceiro grau para o perfil de velocidades e definir, então, o nosso perfil de velocidades dessa camada limite com gradiente de pressão. Nós vamos então obter que o nosso perfil de velocidades será dado pela equação 3/2 que multiplica eta, menos eta ao cubo sobre 2, mais um parâmetro lambda dividido por 4, que multiplica eta, menos 2 eta ao quadrado, mais eta ao cubo. Esse parâmetro lambda ele é dado por delta ao quadrado, dividido pela viscosidade cinemática, e multiplica a derivada, ou seja, o gradiente de U0 com x. O que nos relaciona, o que nos fornece uma relação direta entre o lambda, que é um fator que define a forma da nossa camada limite laminar com gradiente de pressão, diretamente com o próprio gradiente de pressão, representado aí pela derivada de U0 em x. Se nós aplicarmos o cálculo das espessuras de camada limite, nós vamos obter o delta estrela, a espessura de deslocamento sobre o delta, é dado por 3/8 de lambda sobre 48, e o nosso beta, que é dado pelo θ sobre delta, resultado de 1 sobre 280, que multiplica 39, menos lambda sobre 2, menos lambda ao quadrado sobre 6. Um detalhe importante é relacionar o lambda com o gradiente de pressão e com a forma da camada limite. É importante aqui dizer que o lambda ele tem um nome, que é o parâmetro de Polhausen. E quando o nosso lambda ele é maior do que zero, nós temos o gradiente de pressão favorável, ou seja, nosso dp dx é menor do que zero. Quando o lambda é igual a zero, temos o gradiente nulo, ou seja, derivada da pressão é igual a zero. E quando nós temos que o lambda é menor do que zero, nós temos o gradiente adverso, ou seja, o gradiente de pressão é maior do que zero. E existe um detalhe importante também.
Então, no caso, o parâmetro de Pohlhausen, no caso deste polinômio de terceiro grau, quando ele é igual a menos 6, nós vamos ter que a derivada da velocidade na vertical, ou seja, a tensão cisalhante nessa parede, vai ser nula. Ou seja, nossa derivada de u em y é igual a zero, que nada mais é do que o ponto de separação. Ou seja, uma primeira coisa que pode ser analisada com essa formulação é qual que é o valor do gradiente de pressão que causa a separação da camada limite, né? No caso aqui da camada limite laminar. Quanto mais forte, mais intenso o gradiente adverso, o momento ele fica com o valor igual ao lambda menos 6 e a camada limite descola. A camada limite descolar ela gera várias consequências para o desempenho do aerofólio, principalmente porque a pressão ao longo do aerofólio se altera muito, né? E, portanto, a pressão na parede fica muito alterada. Além disso, a própria camada limite vai acabar gerando vorticidade, o que dissipa energia, e com isso o arrasto desse aerofólio aumenta significativamente. Isso ocorre geralmente em grandes ângulos de ataque, em que o gradiente de pressão chega a ser muito desfavorável, e também no caso de um aerofólio que está com um grande ângulo de ataque e o descolamento da camada limite é tão intenso, ele pode não gerar mais sustentação. Então, apesar de toda a teoria potencial falando da geração de sustentação de acordo com o ângulo de ataque de um aerofólio, se o gradiente de pressão for tal, a camada limite descola, o aerofólio vai perder a capacidade de gerar sustentação e vai começar a aumentar muito o seu coeficiente de arrasto. Outro detalhe importante é que qualquer lambda mais intenso do que menos 6, ou seja, menor do que menos 6, nós vamos ter escoamento reverso. Apesar da gente parar aqui no desenvolvimento da formulação, essa formulação que nós obtivemos, dada por esse perfil de velocidades e principalmente pelas espessuras de deslocamento, espessura de quantidade de movimento, elas vão nos fornecer ferramentas para poder calcular a equação integral da camada limite. O que nos falta como parâmetro para calcular a equação integral da camada limite para esse gradiente de pressão é o coeficiente de fricção. Sendo o coeficiente de fricção desse caso aqui, dado pela viscosidade, dividido pela densidade, velocidade de escoamento livre e a própria espessura, e multiplica 3 mais o parâmetro de Pohlhausen dividido por 2. Então, com todas essas equações que nós temos aqui, é possível, então, obter uma equação diferencial para o crescimento da espessura da camada limite delta, porém, nós não vamos conseguir, para muitos casos, soluções exatas. Algumas soluções exatas podem ser possíveis, mas a grande maioria das soluções importantes para nós são soluções numéricas. Tá? Então, um método numérico para resolver qual que é a espessura da camada limite baseado num perfil de velocidades externo à camada limite, que pode ser obtido por uma análise potencial, nos permite, então, aí sim, ter uma análise de uma camada limite laminar mais detalhada em comparação com o que foi feito para a placa plana. Bom, ficamos por aqui nessa aula. Bom estudo a todos, nos vemos na próxima.